peço agora que todos estejam atentos a esse texto, encontra-se no Evangelho de Lucas, São Lucas 13, 31 a 34. Todos acharam? Bem, eu quero falar um pouco desse momento. Isso aqui, que nós vamos ler daqui a pouco, é um dos momentos tensos do ministério de Jesus. Se você acompanhar, por exemplo, a partir do início do capítulo 13, você vai ver que Jesus estava ali sendo provado e testado com algo que talvez seja um dos grandes gigantes que nós precisamos enfrentar na vida, que é o medo, e especialmente o medo de prosseguir naquilo que nós devemos prosseguir em nossa vida. E só para vocês terem ideia, no início do capítulo, no primeiro versículo, a Bíblia fala aqui, não é o texto de hoje, mas eu trago apenas como uma breve introdução, começa dizendo assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles próprios. Eles estavam querendo dizer para Jesus que Pilatos, que lá na frente Jesus haveria de se encontrar com ele, no julgamento histórico, ele tinha um hábito de matar os adoradores e misturar o sangue que os judeus ofereciam, o sangue dos animais que os judeus ofereciam em sacrifício a Deus. Herodes fazia com que aquele sangue se juntasse ao sangue dos próprios adoradores, mostrando certamente uma caricatura terrível de quem era Pilatos. No versículo 33, e aí é uma série de coisas nesse capítulo, Jesus fala da porta estreita, da porta larga, que nós devemos escolher na vida as portas estreitas e não as largas. As largas, elas são aparentemente confortáveis, mais bonitas, mais espaçosas, mas são muitas vezes trágicas. Aí ele fala da salvação, e que a salvação é um ato que se processa pelo estreito da vida. Ou seja, o próprio Jesus passou pelo estreito da morte, e ele nos convida de fato a essa escolha de entender que a vida é estreita. A vida, não podemos banalizar os conceitos e nem ter uma ideia equivocada. A vida é estreita. Todos os dias nós enfrentamos estreitos, ou na saúde, ou na família, ou nas finanças, e Jesus fala disso. A questão aqui não é se a vida é ou não estreita, aqui é como o foco que nós temos na nossa vida, o saber para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar, o que é que nós devemos fazer, o que é que nós precisamos fazer, o quanto isso direciona as nossas forças vitais, o quanto isso nos coloca em alinhamento com o próprio processo de Deus em nossa vida. Tentaram atrapalhar Jesus metendo nele medo. Rapaz, você não sabe o que você está fazendo? Pilatos, ele misturava o sangue dos adoradores com o sangue que eles ofereciam. E aí eles não se contentaram. Vem então o versículo 33, e no versículo 33, mais uma vez, ele vem ser atordoado. Olha o que ele diz. Naquela mesma hora, parece ter sido um conjunto de movimentos ali, um momento só com várias etapas. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram o quê? Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Aí o que é que Jesus respondeu? Ele respondeu: vão dizer àquela raposa o seguinte: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas eu preciso prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Aí ele começa a clamar e dizer, o próprio Jesus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram.
Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhes digo que vocês não me verão, mas até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome dele, amém, gente? Pessoal, como eu falei para vocês, Jesus aqui estava vivendo mais um momento de pressão externa. E olha que a coisa é muito interessante. O conselho para que ele deixasse de fazer o que ele estava fazendo, veio de quem? Veio dos fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo, era uma seita dentro do judaísmo, que valorizava demais os aspectos externos da lei dos judeus, o cumprimento dos aspectos externos da lei, mas estavam pouco preocupados com o valor, com a graça de Deus por trás de todos aqueles preceitos. Nós sabemos que desde o princípio os fariseus não queriam o bem de Jesus. E nesse momento, Jesus recebe um conselho de potenciais inimigos, falando do dano que um outro inimigo, Herodes, entre aspas, poderia aplicar em Jesus, matando-o. E aí eu pergunto para vocês, nas estradas da nossa vida, quando nós estamos focalizados nos planos e nos projetos de Deus, para que venhamos a cumprir, sempre vai aparecer alguém para tentar nos tirar daquele caminho, dependa do que seja o argumento, independente do que seja o argumento. Naquele momento, os fariseus, inimigos, se disfarçando de amigos. É isso que é muito importante a gente perceber. Imagine que alguém chegasse para você e em sã consciência, chegasse para você e dissesse assim, olha rapaz, é melhor você sair daqui que tem uma pessoa que quer lhe matar, ou que tem uma pessoa que quer, sei lá, lhe dar um tabefe, uma mãozada, um chute, um empurrão, um beliscão, roubar sua carteira. Agora, tudo bem, esse tipo de conselho é um bom conselho de se ouvir. Agora, Jesus sabia de quem estava vindo aquele conselho. Aquele conselho estava vindo não de inimigos capazes de matá-lo, embora tivessem tentado em alguns momentos, mas inimigos da sua visão. É isso que eu quero que a gente atente. Os fariseus ali se apresentam como inimigos da visão de Deus para o seu filho. Todos nós sabemos que Jesus sabia muito bem o que tinha que fazer. Ele sabia muito bem onde tinha que ir. Ele sabia muito bem os passos que precisava dar. Ele sabia muito bem que na hora certa, no dia certo, pelo motivo certo e para os fins certos, ele estaria pendurado numa cruz. Mas aquele dia, aquele momento e a consumação dos planos para que aquele momento chegasse, passava por uma série de etapas. E ele iria cumprir essa série de etapas. Ele precisava falar do amor de Deus, ele precisava dar sinais da sua divindade, ele precisava pregar às pessoas sobre esperança e sobre graça, e os religiosos aqui, representados pelos fariseus, e hoje muitas vezes nós temos os religiosos dos nossos tempos, né, que criam um conjunto de conceitos, um conjunto entre aspas de verdades que nós devemos fazer. Para você agradar a Deus, você precisa fazer isso, você vai pagar aquilo, você precisa dar aquele dinheiro, você precisa, enfim, fazer aquela penitência, o que quer que seja. Então, os fariseus, eles eram experts exatamente nessas questiúnculas da lei judaica e queriam impedir que Jesus apregoasse a liberdade aos cativos, a liberdade aos corações, a liberdade àqueles que sofriam, a liberdade àqueles que não tinham esperança com relação ao futuro. Sai daqui, porque Herodes vai te matar. Primeiro princípio dessa noite: a caminho de tudo aquilo que Deus separar você para fazer nessa vida, em direção a este alvo, haverá vozes que dirão: saia daqui, não faça isso, mude o caminho, não é por aí, desista dessa restauração,
Desista do seu casamento, desista dos seus filhos, desista dos seus planos. Não é por aí, você corre riscos, você vai sofrer, ou isso, ou aquilo, você vai morrer, Jesus. O primeiro princípio que um cristão e uma cristã precisam entender é que não importa o trajeto que Deus queira que a gente passe nessa vida para alcançar os alvos que Ele mesmo estabeleceu para nós. Na hora em que nós entramos nas jornadas da vida e que nós recebemos a direção do Senhor, e que nós recebemos a graça do Senhor, e que Ele dirige os nossos passos, nós devemos olhar para frente, andar nos caminhos da vida, mas sem cair na bobagem de achar que o caminho entre as promessas de Deus e a consumação delas, não vai haver pessoas que tentarão nos demover e nos retirar daquele caminho. Sempre haverá. O próprio Jesus recebeu esse tipo de approach, de abordagem. Foge daqui, Jesus, porque Herodes vai te matar. Herodes quer te matar. Se o primeiro princípio é sabermos que sempre haverá vozes tentando nos tirar do caminho, do projeto divino para a nossa vida, o segundo princípio é o seguinte: nós precisamos responder a estas vozes que habitam a nossa mente, que invadem o nosso coração, que transtornam a nossa psique, que, enfraquecem as nossas forças. Nós temos que fazer como Jesus fez, não necessariamente de maneira categórica, usando essas palavras, enfim, mas responder com coragem a esses desafios e reafirmar os seus compromissos. Quando ele ouviu isso, aí ele disse: foi? Então faça o seguinte, diga àquela raposa que eu vou curar pessoas hoje, e vou curar pessoas amanhã, e no terceiro dia eu estarei finalizado. Em outras palavras, eu vou concluir essa etapa do plano do Pai na minha vida. Gente, tem muita gente que sonha em completar grandes sonhos, mas fracassa em cumprir pequenas etapas. Eu não sei se você tem esse problema de ser um grande idealizador, de ser um grande sonhador, de cultivar no coração uma grande fé, mas ser extremamente fraco no cumprimento das etapas. Jesus tinha aquela etapa para cumprir. Diga àquela raposa que eu estarei aqui sim, e eu farei o que precisa ser feito hoje, amanhã e depois amanhã. Em outras palavras, eu vou cumprir a etapa para esse momento da minha vida, para esse momento do meu ministério, para esse momento do meu testemunho. Eu realizarei o que o Pai reservou para que eu realize. Amém, gente? Precisamos entender que essas vozes virão. Segundo, precisamos responder corajosamente a essas vozes, e precisamos cumprir cada etapa do projeto divino para nós, e não desistirmos no meio delas. Eu costumo dizer que a vida cristã é uma viagem em direção a um topo de uma montanha de grandes realizações em Deus. Mas é um topo de montanha que não permite a aterrissagem de helicópteros. Você terá que subir metro a metro, grau a grau, altitude a altitude, até que se complete esse plano. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos na sociedade do movimento, da velocidade, da superficialidade, especialmente da superficialidade nos nossos relacionamentos, e mais ainda, especialmente na mudança constante de planos, entre tantos planos de vida que se oferecem nesse momento histórico que nós vivemos. Qual é a tendência? A tendência é que nós estamos construindo um modelo de vida fácil, onde a qualquer obstáculo nós desistimos dos planos de Deus para nós. É incrível
como nós não temos sido treinados para enfrentar obstáculos. Agora, isso é culpa, sabe de quem? Isso é culpa de um conjunto de valores que habita a nossa sociedade e invadiu a televisão. De programa religioso a Big Brother Brasil, ou o que quer que seja, nós estamos sendo iludidos com um estilo de vida fácil, tranquilo, de constantes vitórias, em que nós somos capazes, a partir da oferta da mídia, nos achar capazes de fazer qualquer coisa, de ter qualquer coisa e, mais ainda, de desistir de qualquer coisa e trocar por outra. Essa vulnerabilidade dos nossos corações, ela passa para os relacionamentos. Quantos casamentos acabam por banalidades hoje? Quantos relacionamentos se acabam por banalidades? Quantas coisas hoje se destroem ao som das ameaças que o medo, ou das ameaças que os incômodos da vida nos trazem? Sai daqui, Jesus. Herodes quer te matar. Traduza essa frase em tudo aquilo que tenta a cada dia nos tirar daquilo que Deus quer que a gente faça, creia, pense, lute. Traduza isso para qualquer área da sua vida. Jesus, saia daqui, porque Herodes quer te matar. Desista do seu casamento, porque tem algo melhor para você. Vá traduzindo. Opte pelo caminho mais fácil da corrupção, porque você vai ganhar dinheiro mais rápido. Senão, você não vai ter aquilo que você precisa ter e que você deseja tanto ter. Essa ameaça aos planos que Deus estabelece para nós, elas mexem conosco toda hora. Mexem conosco toda hora, todo momento, todo instante. A gente é balançado por isso. Desista, sai daí, mude de lugar, desista disso. Isso passou até para a igreja. Igreja hoje é grife. Você muda de uma grife para outra. Aquela não te satisfaz mais, você vai para outra. Aquela tem um estacionamento melhor, então você vai para outra. Aquela você tem um atendimento de cliente melhor, então você vai para outra. Aquela te oferece planos financeiros mais específicos e vantajosos, então você vai para outra. Onde estão aqueles que lutam pelos seus ideais mais profundos? Onde estão aqueles homens e mulheres que lutam por suas convicções mais profundas, ainda que de maneira dolorosa precisem olhar para essas ameaças e dizer, ainda que seja para o seu coração enganoso, diga, ó minha mente inteligente, a essa raposa chamada de meu coração, que eu não vou deixar de fazer hoje, amanhã e depois da manhã, tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Talvez os fariseus hoje possam ser representados pelo seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então fale com ele. Fique aí, seu calhorda. Fique quieto, seu mentiroso. Eu não vou fazer o que você quer. A mente inteligente é a mente santificada pelo Espírito, que não escolhe entre o fácil e o difícil, escolhe entre o que deve e o que não deve ser feito. Nós estamos sendo ensinados a escolher entre o fácil e o difícil, e Deus quer que a gente escolha entre o que devemos e entre o que nós não devemos fazer. O Senhor te pergunta nessa hora, sem arrodeios, como é que você está decidindo a sua vida? Baseado no que é fácil ou difícil,
ou baseado naquilo que você sabe que eu quero que você faça, ou naquilo que você quer fazer por conta própria? Foco, alvo, direção. Olhar para frente, colocar a faca nos dentes e dizer: eu cumprirei o meu propósito. Eu cumprirei os propósitos de Deus em minha vida. E aí, Jesus encerra, e eu também vou encerrar aqui, falando para eles exatamente isso. Falando para eles que ele não haveria absolutamente de desistir de fazer o que ele precisava fazer. E ele ainda disse mais assim: olha, eu tenho que terminar o que eu tenho que fazer por aqui, porque reza a lei de Deus que os profetas não morrem fora de Jerusalém. Ou seja, eu ainda tenho que ir para Jerusalém. A propósito, eu ainda tenho que ir para Jerusalém e morrer. Depois de tudo isso, eu ainda tenho que chegar em Jerusalém, porque a Bíblia diz que os profetas de Deus são mortos em Jerusalém. Imagina que convicção. Jesus tinha que ir para lá para morrer em Jerusalém. Era a sua reta final no ministério terreno. Ele tinha que ir lá em Jerusalém morrer, porque através da morte dele nós teríamos vida. Através do cumprimento dos planos dele, nós poderíamos ter o direito de sonhar nele e a partir da força dele. Foi a morte de Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados, que nos deu a capacidade de ter alvos na vida, de acreditar que essa vida é apenas um capítulo de uma grande série eterna de momentos e de experiências que estão por vir, mas que passam pelo início da porta estreita, da obediência, do cumprimento da vontade de Deus, do não desistir, do não ser demovido pelo medo, nem pelas ameaças da vida. Jesus nos dá o exemplo, e Ele colocou esse exemplo para que a gente viva. Porque, irmãos, se a cruz dele, por mais dolorosa que tenha sido, foi o propósito do Pai na vida dele, aquele propósito não foi para o seu fim. Aquele propósito não foi para mutilar os planos de amor de Deus pela humanidade, muito pelo contrário. A morte de Jesus na cruz foi uma chave a abrir os átrios dos mundos celestiais, para que nós possamos neles entrar pelo sangue do Filho de Deus derramado na cruz. Aquele momento específico de dor, ele se traduziria no que ele encerra o capítulo dizendo: vocês lamentarão, e vocês não mais me verão, até que sejam obrigados a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando de morte e ressurreição, vida eterna e de um retorno real. Nós estamos aqui, sofrendo, fazendo as coisas que Ele quer que a gente faça, tentando lutar. Já perceberam que a gente vive num mundo onde o certo virou errado e o errado é celebrado como certo? Já perceberam isso? Ah, tu não compra CD pirata não, DVD pirata não, isso é um otário. Aí o cara fica até pensando: é mesmo, é? Será? Você não tem um relacionamento virtual? Eu não acredito. O errado virou certo. E o certo não é celebrado mais como certo. Dá para entender? Dá para entender que a gente fica aqui falando: gente, não compre CD pirata, não compre DVD pirata. Você está roubando tanta gente. Mas o coitadinho está vendendo ali o CDzinho, R$3. E o coitadinho que gravou aquele negócio, sabe? Foi para estúdio, coitadinho, pegou um empréstimo, né, de alguma empresa para gravar o CD dele, ou, sabe, preparou aquele livro, está precisando pagar o empréstimo do FIES. Gente, escutem. Nós nunca podemos justificar atitudes antiéticas baseados naquilo que nós achamos que deve ou não deve ser feito.
É difícil, essa é a porta larga ou estreita? Larga ou estreita? Ser fiel à sua esposa e ao seu marido, isso faz parte de uma porta larga ou estreita nos mundos de hoje? Estreita. Ser honesto é largo ou estreito? É estreito, porque os honestos não têm conseguido sobreviver no meio da corrupção que domina esse país. É estreito ou é largo? Agora decida se você vai se juntar com a raposa do Herodes, ou você vai dizer: diga à raposa que eu vou tomar outro caminho, e eu vou fazer isso, aquilo, e depois eu vou fazer aquilo, e depois eu vou para Jerusalém, morrer para cumprir o propósito do Pai. Mas haverá o dia em que todo esse meu caminho de obediência ao Pai será compensado, porque todos vocês haverão de dizer, ainda que não queiram: bendito que vem em nome do Senhor. É muito simples a minha mensagem hoje, para todos, que sirva para os formandos, para as formandas, para os familiares, para quem está nos assistindo. Aliás, um grande abraço para quem está nos assistindo agora ao vivo, pela internet, pela NET canal 5 e 9, pela JET canal 3. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você não se junte com a raposa do Herodes. E você diga, mande dizer àquela raposa que você vai fazer o que Deus quer que você faça na sua vida. É a minha palavra para todos nós, inclusive para mim mesmo. E olha, talvez a nossa desistência dos planos de Deus nem seja para escolher um caminho de desonestidade ou de erro, mas muitas vezes desistir dos planos de Deus para nós é perder uma grande oportunidade de, ao final da jornada, receber dele mesmo todos os elogios. Quando ele chegar para cada um dos seus filhos e filhas e disser: servo bom e fiel, foste fiel a mim nas pequenas coisas da vida, entra agora no meu descanso. Amém, gente? Amém, igreja? Por que vocês estão tão calados, apáticos? Estão com medo? Vão matar você. Aí o que é que você diz? Diga àquela raposa que eu vou continuar fazendo o que Deus quer que eu faça na minha vida. Amém? Vamos repetir isso? Se alguém chegar e disser assim: olha, pare de fazer isso, desista dos planos, desista dos sonhos de Deus, desista de tudo aquilo, esse negócio de religião, esse negócio de Deus, isso é tudo uma bobagem. Aí o que é que você vai dizer? Diga àquela raposa que eu vou fazer hoje, amanhã e depois tudo aquilo que Deus separou para eu fazer. Vamos repetir. Diga àquela raposa que eu vou fazer hoje, amanhã, depois da manhã e sempre tudo aquilo que Deus preparou para que eu faça. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor.